No coração do deserto egípcio, uma tempestade inexplicável surpreendeu os habitantes de uma pequena vila. Mas não era uma tempestade comum, era uma chuva de pedras caindo do céu sem nenhuma explicação lógica. O fenômeno aconteceu no Egito moderno, mas guarda ecos de algo muito mais antigo e misterioso. Moradores relataram que as pedras caíam com força assustadora, danificando telhados, quebrando vasos e ferindo animais. E o mais estranho, o céu estava limpo, não havia nuvens, trovões ou vento, apenas pedras caindo do nada. Geólogos foram chamados para investigar, mas não encontraram nenhuma origem plausível no relevo local. As pedras não pertenciam àquela região, tinham composição incomum, com traços metálicos e cristais raros. Algumas pareciam ter sido moldadas ou lapidadas, como se tivessem sido manipuladas por mãos humanas. Outras apresentavam sinais de combustão, como se tivessem atravessado a atmosfera em alta velocidade. A hipótese de meteoro foi descartada, não havia rastros no céu nem impacto térmico no solo. Então surgiu outra ideia, e se fosse um fenômeno poltergeist coletivo ou uma manipulação energética? Relatos antigos do Egito mencionam chuvas de pedra como sinais dos deuses, punições ou alertas. No Livro dos Mortos, há passagens que descrevem o céu caindo em fragmentos sobre a terra. A praga das pedras também aparece em textos apócrifos, onde céus despejam rochas como castigo. Seria essa uma repetição de um evento ancestral que retornou misteriosamente nos tempos modernos? Especialistas em arqueoastronomia sugeriram que o fenômeno poderia estar ligado a alinhamentos planetários. Durante a chuva, sensores detectaram alterações no campo eletromagnético da região. Dispositivos eletrônicos pararam de funcionar, bússolas giravam sem controle e o ar parecia carregado. Cientistas tentaram replicar o evento, sem sucesso, nada justificava aquelas pedras surgindo do nada. Teóricos começaram a conectar o fenômeno com estruturas antigas da região, templos, pirâmides e obeliscos. Alguns sugerem que construções egípcias funcionavam como receptores ou transmissores de energia. Se uma antiga tecnologia foi ativada por acidente, poderia ter desencadeado o fenômeno? Registros históricos mostram que fenômenos parecidos ocorreram há milhares de anos, em épocas de crise ou transição. As pedras da chuva moderna foram analisadas em laboratórios em 3 continentes. Uma delas continha uma microestrutura desconhecida, como se tivesse sido montada em nível atômico. Outra parecia conter um tipo de codificação cristalina, como se fosse um dispositivo de armazenamento. Teóricos mais ousados sugeriram: seriam mensagens físicas enviadas por seres de outro tempo ou dimensão? Outros acreditam que a chuva foi causada por uma abertura temporária no espaço-tempo. E se fragmentos de outra realidade vazaram para o nosso mundo por um breve momento? Um professor de física propôs que as pedras poderiam ter sido teletransportadas de outro lugar por ressonância quântica. Mas ninguém conseguiu explicar por que ali, por que no Egito, por que naquele dia. A data do evento coincidia com um antigo festival egípcio dedicado a Sete, o deus do caos. Coincidência ou sincronicidade cósmica? Videntes e médiuns da região relataram sonhos estranhos antes da chuva, luzes no céu, vozes antigas, símbolos flutuando. Um símbolo recorrente, um olho envolto em pedras, muitos associaram ao olho de Horus. Isso reacendeu o debate sobre o simbolismo egípcio como linguagem multidimensional. As autoridades isolaram a área por vários dias, retirando toneladas de pedras para análise. Alguns moradores disseram que soldados recolheram certas pedras em caixas especiais e nunca mais voltaram. Jornais locais receberam ordens de não cobrir o fenômeno com detalhes, apenas como um evento meteorológico raro. Mas vídeos e fotos vazaram, mostrando uma nuvem de partículas brilhantes antes da queda das pedras. Essas partículas pareciam se mover com vontade própria, como se fossem controladas ou conscientes. Um pesquisador sugeriu que o fenômeno era parte de um sinal de ativação, algo muito maior do que imaginamos. Há quem diga que essa chuva foi apenas o começo, um prelúdio de eventos mais grandiosos. O Egito, terra de tantos mistérios, talvez tenha acidentalmente ativado uma memória ancestral do planeta. As pedras, então, seriam como chaves, fragmentos de uma linguagem esquecida. E se houver outras chuvas em outras partes do mundo que ainda não vieram? Pesquisadores compararam o evento com casos semelhantes em Índia, Itália e até na Amazônia. Mas nenhum deles teve pedras com as mesmas propriedades das encontradas no Egito.
As pedras egípcias brilhavam sob certos tipos de luz ultravioleta, revelando padrões geométricos ocultos. Esses padrões pareciam mandalas ou circuitos, como se fossem parte de uma arquitetura não humana. As formas reveladas nas pedras lembravam padrões encontrados em templos antigos, especialmente em Karnak e Abidos. Isso fez alguns pesquisadores questionarem: será que essas pedras pertenciam originalmente ao próprio Egito? Ou seriam relíquias de uma civilização ainda mais antiga, anterior até mesmo aos faraós? Outras análises apontaram a presença de isótopos desconhecidos na Terra, uma possível origem extraterrestre. Teorias começaram a surgir em fóruns e redes secretas. Teria sido um teste de energia, uma advertência, um portal? Enquanto isso, estudiosos de culturas antigas notaram semelhanças com lendas sumérias e maias sobre chuvas de juízo. Textos do Egito Antigo falam de os céus abrindo-se e lançando julgamento sobre os ímpios. Será que essas histórias antigas descrevem o mesmo tipo de fenômeno ocorrido na era moderna? Nos tempos de Édifo, inscrições enigmáticas relatam guardiões celestiais lançando pedras de purificação. O local da chuva foi marcado por mudanças. Plantas cresciam mais rápido em áreas atingidas pelas pedras. Animais evitavam a área por semanas. O solo emitia um brilho fraco visível à noite durante vários dias. Em gravações de áudio captadas durante o evento, houve registros de sons graves rítmicos, como cânticos profundos. Esses sons foram analisados e apresentaram frequências semelhantes a usadas em antigos rituais egípcios. Seria a vibração a chave para entender a origem do fenômeno? Teria sido uma resposta energética? Outras pedras, quando submersas em água, causavam leve magnetismo e ondas na superfície, um efeito incomum. Arqueólogos independentes visitaram o local em secreto e relataram sentir peso espiritual nas redondezas. Alguns descreveram visões, sonhos intensos e sensações de déjà ligadas a vidas passadas no Egito Antigo. Estariam as pedras conectadas à memória coletiva da humanidade? E se forem artefatos criados para ativar um tipo de despertar de consciência? Teorias mais ousadas afirmam que a chuva de pedras faz parte de um mecanismo de defesa planetário ancestral. Outros dizem que elas fazem parte de um código perdido para decifrar a verdadeira história da civilização. As pirâmides, nesse contexto, seriam nós de ativação e as pedras, dados despertados por condições celestes. O fato de ter ocorrido no Egito não é acaso, é o epicentro de muitos mistérios não resolvidos da humanidade. Com o tempo, o fenômeno foi silenciado, mas arquivos vazados indicam que as pedras ainda estão sendo estudadas. Há rumores de que cientistas tentaram replicar a chuva em laboratório, sem sucesso. Outros falam de tentativas militares de extrair energia das pedras e eventos anômalos nas bases envolvidas. E se essas pedras não fossem apenas objetos, mas sim portadores de consciência ou memória? Seriam elas os restos de uma tecnologia orgânica, um aviso deixado para o futuro? Relatos não confirmados indicam que uma nova chuva menor ocorreu meses depois, mas foi encoberta. E essa chuva caiu próximo a outro sítio sagrado egípcio, o oásis de Siwar, onde há registros de oráculos e portais. Mais recentemente, drones detectaram flutuações térmicas incomuns sob o solo do local. Imagens mostram uma possível estrutura enterrada, circular, metálica e ainda não investigada oficialmente. Estaria a chuva de pedras ligada a um objeto enterrado há milênios, agora parcialmente reativado? Há quem acredita que o evento marca o retorno de um ciclo antigo, algo registrado em civilizações ao redor do mundo. Se for verdade, a próxima etapa desse ciclo poderia mudar nossa percepção da realidade para sempre. Mas enquanto não sabemos com certeza, o Egito permanece como palco silencioso de eventos que desafiam o entendimento. As pedras, agora escondidas em laboratórios secretos, podem conter as respostas que buscamos há séculos. Mas até que elas sejam reveladas, tudo o que temos são perguntas. Por que caíram do céu? De onde vieram? O que querem nos dizer? Talvez em breve não será mais possível ignorar o que essas pedras representam, um enigma que desafia o tempo.